Fala aí, torcedor do Corinthians, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Foco no Timão. Galera, bora ver as últimas novidades do Corinthians, informação aí sobre Vojvoda no Corinthians. Ontem foi o Tite, agora chegou a vez do Vojvoda aí, muito especulado nos bastidores do Corinthians. Depois dessa possível demissão do Dorival não vem passando por um bom momento no Corinthians. Ele e Fabinho Soldado aí próximos a serem demitidos do Timão. Comenta aqui o que você acha dessa contratação do Vojvoda, ex-técnico do Fortaleza. Você aprova ou ainda prefere o Tite? Comenta aqui as opiniões abaixo. Sem mais delongas, bora ver as últimas novidades do Corinthians, galera. Aí, Corinthians, onde nós chegamos, hein? Temos que melhorar esse jogo aí, vocês têm que jogar melhor. Tá mal vocês aí, meu amigo. Vamos jogar melhor. Vai, Corinthians! Perder do Bahia, vai ganhar de quem? Dentro da nossa casa, meu. Até quando, Corinthians? Não aguento mais. Ô, Corinthians. O derby foi legal, a gente ganhou, deu tudo certo, mas a gente precisa de reforço e não precisa tirar o Fabinho, e sim toda a diretoria. O torcedor pode esperar o melhor da gente. Corinthians, a que ponto chegamos? O futebol se profissionaliza e vocês estão vivendo nos anos 80. Vamos melhorar, vamos tomar vergonha aí, galera! Quase todos os jogos a gente perde ou empata, não importa se é time grande, time pequeno. A que ponto chegamos? A que ponto chegamos? Vamos falar do Coringão agora? Vamos falar do Corinthians e tem muita informação, até porque Samir Carvalho está aqui e vai atualizar tudo sobre o Coringão. E eu começo, Samir, perguntando sobre Memphis Depay. Situação financeira do Corinthians a gente já sabe, né? Complicadíssima, tem um transfer ban aí, é uma crise financeira, institucional de todas as ordens. Mas agora precisa achar um dinheirão, uma bagatela para pagar o Memphis em até 15 dias. Que história é essa? 20 milhões para pagar o Memphis? Aproximadamente 20 milhões. Por quê? O Memphis atingiu, né, conseguiu, né, atingir todas aquelas metas de participações em gols, em jogos. Dessas metas são 11 milhões. O salário dele, 6 milhões, já são 17. E tem também 5 milhões e meio de luvas. Só que as luvas dão uma aliviada, a não ser que tenha algum problema com a patrocinadora, mas a patrocinadora master do Corinthians é a responsável no contrato por pagar as luvas do Memphis. Eles, dos 6 milhões, eles não pagam metade, né? Eles pagam 1,5 milhão. O Corinthians fica com 4,5 milhões. Nossa, pra pagar a maior parte. A maior parte, só que eles também pagam as luvas. Então, assim, a patrocinadora está cumprindo tudo certinho até agora. Então, assim, nós estamos falando de mais de 20 milhões. Como que o Corinthians vai pagar isso? O Corinthians recebeu o dinheiro da Nike, são 50 milhões. E o Corinthians recebeu o dinheiro do Furquim, que não era para receber, mas agora é bem-vinda essa grana. Já são mais 14 milhões. Só que tem um problema. Tem o fluxo de caixa, tem que pagar o Memphis, tem que pagar o Santos Laguna, né? Eu tenho até as informações para a gente falar daqui a pouco sobre a questão do transfer ban em Santos Laguna. Sim. Então, o Corinthians ele tem que... ele não pode chegar e pegar toda a grana da Nike e pagar o Memphis, ou pegar toda a grana da Nike e pagar o Santos Laguna. Tem muita coisa, é muito pepino, muito BO, né, que o Osmar Stabile, por enquanto, tem para resolver, porque segunda-feira tem eleição ainda. Ser tesoureiro do Corinthians nesse momento não está uma tarefa muito fácil, nem um né? Pouco, nem um pouco. Nem um pouco. Organizar tudo isso. E o Corinthians vai tentar parcelar aí ver se o Memphis aceita uma parcelinha. Mas esse prazo de 15 dias, por que tem que ser em 15 dias? Não, porque no contrato, até quarta-feira os 11 milhões. Então já... Porque senão volta para aquele problema, né? Ele pode aparecer para não treinar, pode fazer uma notificação. O Corinthians tem um problema de jogador mimado, né? Então o Memphis, ele deixou de treinar e alegou... Olha a corneta, gente. Não, ele deixou de treinar e alegou que estava chateado. Ele falou, não teve, tipo... Tudo bem que tem um lado bom da história, não inventou desculpas, né? Furou o pneu do carro, aconteceu não sei o quê. Não, ele chegou e falou, não, estava chateado e não vim. Então, assim, mimado. Então, mas é aquele tema, a gente fala mimado. Você não tá chateado, não, né? Aqui não, né? Não, Mas tá com salário em dia, então não. Mas se a concorrência aparecer com qualquer dinheiro, ele vai, viu, gente? Ele falou aqui, ó, se o Crespo der uma moeda pra ele vai. Tem uma feira perto da casa da Luísa, na Rua Aurélia,
É bom que ele dá meu endereço, né, Não, gente? endereço. Obrigada, PVC, pelo... Não dei seu endereço. Eu só falei onde é a rua. Ótimo, Tô falando que é perto da sua casa. É perto da minha casa. Domingo, a feira. É a feira domingo. Ainda bem que ela não é corneta. Se é o meu estilo lá, o torcedor, opa. Se você for Mas ali... já marca ali, ó, vai aparecer na porta da casa dessa Se pessoa. você for ali na barraca certa e aparecer e o cara pegou de primeira, ele é capaz de te dar 20 milhões. Como é que é? Hã? O quê? Não entendi nada. Na barraca do milho. Gente, ele quis superar a piada do Samir, entendeu? E Aí te dá 20 eu tô milhões. comportado porque eu me segurei. Ele falou que o Lucas jogou 60, né? Minutos, né? Eu falei, exatamente. O Crespo falou pra ele, 60, vai ficar no banco. Ai, gente. Então, eu até me perdi aqui. 15 dias pra pagar, senão ele fica chateado. Isso. Agora, não, quarta-feira, né? E ele já disse ficou chateado? Quarta-feira, 11 milhões. Tá. É o melhor jeito de arrumar os 20 milhões é ir na barraca lá na feira da Aurélia. É que assim, o Corinthians precisa arrumar 17, né? 17... Tá tranquilo. 15, né? Porque a patrocinadora paga um pouco do salário e os 5 milhões e meio de luvas. Então, o Corinthians tem que arrumar 17 para pagar o Memphis. E vai arrumar? Como é que tá essa conversa? O Corinthians pretende quitar isso em dia ou vai ter que conversar de novo com o Memphis para ele não ficar chateado novamente? O Memphis é prioridade. Por quê? Porque se o Corinthians quisesse, o Corinthians já teria resolvido o transfer ban. Só que não é que se o Corinthians quisesse, o Corinthians não pode, na verdade. Porque ele podia pegar os 50 da Nike e dar 34 lá e resolver a situação com o Santos Laguna. Mas eu já posso entrar nesse assunto, porque está ligado um ao outro, né? Não, tranquilo. Porque o Corinthians fez as propostas para o Santos Laguna. Lembrando, gente, que só para a galera que não está muito situada, o Corinthians sofreu um transfer ban da FIFA pela dívida que tem com o time mexicano Santos Laguna por conta da dívida com o Félix Torres, né? Então, Sim. não quitou a dívida em dia, né? Uma das parcelas, certo? O Corinthians deu entrada, ele custou 6 milhões, não vou cornetar, né? 6 milhões e meio de dólares. O Corinthians pagou 2 milhões, ficaram faltando 4 milhões e meio de dólares. Aí tinha até os 4 milhões e meio eram parcelados, os 2 milhões de dólares à vista. Só que como o Corinthians não pagou, aí teve multas, teve juros. Os 4 milhões e meio de dólares virou 6 novamente. Então, quer dizer, no total, o Félix Torres vai custar o Corinthians, sem salários e luvas, só de pagamento, 8 milhões e meio de dólares. Vai só crescendo, né? Juros, vai entrando aí todas as correções. Então, aí, sofreu o transfer ban, tinha um prazo, né? Que era até 11h59, se não me engano, da terça-feira da semana passada. Enfim, desses últimos dias aí. Segunda-feira passada. Isso, e aí não quitou a tempo, então sofreu o transfer ban da FIFA, não pode inscrever novos jogadores. O Vitinho, que chegou, ele foi inscrito porque foi antes disso, né? Ele conseguiu inscrever a tempo, então o Vitinho chegou, mas depois já não pode inscrever jogadores. Então o Samir está explicando, né, as consequências disso e como é que o Corinthians agora vai resolver essa situação, porque precisa, né, quitar a dívida, precisa pagar para voltar a inscrever jogadores. Isso, então, por isso que envolve o Memphis, porque a grana da Nike, o Corinthians pegou ali um adiantamento da Nike, o pessoal fala luvas, mas é adiantamento. O Corinthians vai ter que pagar isso com juros também. Então são 100 milhões. O Corinthians escolheu as duas janelas, dividir esse adiantamento de 100 milhões, 50 milhões nessa janela e 50 milhões na janela do final do ano. Ele pegou os 50 milhões, ele não chegou lá no Santos Laguna e falou, toma aqui os 34, tô livre do transfer ban. Não, porque ele tem que pagar o Memphis, tem que pagar muita coisa. Então o Corinthians fez primeiro uma proposta para pagar 30% do valor total da dívida e parcelar o restante. São 10 milhões e 200 mil. O Santos Laguna recusou. Aí o Corinthians foi lá e aumentou a proposta para pagar metade dos 34 milhões. O Santos Laguna recusou. Então, essa situação está travada, porque o Santos Laguna não está aceitando, até porque ele está com a faca e o queijo na mão. O Corinthians já sofreu um transfer ban. O Santos Laguna sabe que o Corinthians vai ter que se livrar desse transfer ban para voltar a se movimentar no mercado da bola. Então, eles estão endurecendo. Até o momento, né, eles não aceitaram nenhuma proposta do Corinthians, por enquanto parou aí nos 50%, não sei se o Corinthians vai aumentar para 70%, que é o que eu já ouvi, sim, que a ideia talvez seja essa, mas ainda não oficializou essa proposta de 70%. Por isso que eu acho improvável o Corinthians assinar aquela parceria com o Flamengo que a gente falou semana passada e retrasada, porque o Corinthians tem uma faca de dois gumes.
ou ele pega o adiantamento da Liga Forte União e prolonga por mais um ano o contrato com a Liga Forte União, ou ele faz uma parceria com o Flamengo, o Corinthians hoje fatura mais dinheiro de televisão do que o Flamengo, então pela parceria de televisão não faz muito sentido. Por outras parcerias, o Corinthians pode perfeitamente, quando tiver estabilizado, dar pelas próprias pernas, não precisa se acertar com o Flamengo. Mas se ele se acertar com o Flamengo, ele não tem adiantamento. E o Corinthians está vendendo o almoço para pagar a janta. Então ele vai precisar... Eu acho ruim as duas opções. Tanto se fixar com um prolongamento da parceria com a Liga Forte União, porque ele vai precisar do dinheiro e vai se amarrar com a Liga Forte União, quanto é ruim se amarrar com o Flamengo por uma parceria que o Corinthians ganha mais que o Flamengo hoje. Mas entre as duas coisas, as duas são ruins. Entre as duas, pelo menos você pega um dinheiro na mão e resolve algumas questões emergenciais. É um cobertor curto, né? Você tenta resolver aqui, mas aí vai faltar ali. Então, está tentando aí resolver essa situação, organizar, fazer essa engenharia financeira. Enquanto isso, claro, as questões de campo continuam acontecendo e tem novidades sobre o treino de hoje, né, Samir? Héctor Hernandes, o espanhol, que chegou no ano passado, está treinando de forma separada do restante do grupo? O que aconteceu? Ele não está nos planos do técnico Dorival Júnior. Aliás, ele não esteve nos planos também do Ramon Dias, né? Atuou muito pouco, não correspondeu dentro de campo. E o Corinthians já está há algum tempo, cara, isso não foi externado, e o Corinthians não vai falar isso oficialmente, mas o Corinthians está em busca de clube, né? Ele está sendo oferecido no mercado, como foi o Palácios também, que de tanto oferecer o Corinthians conseguiu, né? Negociar o Palácios, claro, né? Ajudou ali, pagando metade do salário, teve que fazer um acordo com o Palácios. Olha que loucura, o Corinthians devia até o Palácios, luvas, não tinha... Então o Corinthians teve que parcelar luvas que devia para o Palácios para poder emprestá-lo. Então assim, a situação não é nada boa financeira. E na questão de campo, o Héctor Hernandes também não interessa. É um jogador que ganha quase 500 mil por mês de salário, não é um salário baixo, né? Para um jogador que é o terceiro ou quarto jogador da posição. Então o Corinthians está tentando, né, achar um clube para o espanhol no mercado. Centroavante, né? Chegou no ano passado, tem contrato até 2026. E aí, PVC, é sinal de que se ele não está sendo utilizado, né, não foi utilizado nem pelo atual treinador, nem pelo treinador passado, é sinal de que o planejamento dessa contratação não foi bem feita? Não foi bem feito, na verdade, e dá para utilizá-lo de alguma forma dentro do elenco? É um centroavante, né? Aquele cara que ele tem a missão de entregar gols. Ele fez o quê? 2 gols no Corinthians até agora? 2. Contratação ruim. Em português, claro, né, PVC? A contratação foi ruim, você vai se livrar dela, mas é um pouco do porquê o Corinthians vai se afundando mais no dinheiro que tem que pagar. Porque você contrata mal, depois tem que se livrar do jogador, tem que pagar a multa para sair, ou tem que arrumar um comprador. E para arrumar um comprador, você tem que negociar o preço para baixo do que supostamente valeria, porque você contratou mal. Chegou uma quentinha aqui, viu, Luísa, de renovação no Corinthians. Opa! Boa! Manda pra gente. Notícia nova, a gente gosta, de primeira aqui. O Gui Amorim, ele é considerada hoje a principal joia da base do Corinthians, né? Os números mostram isso. No Sub-17, esse ano, ele tem 30 jogos, são 15 gols e 10 assistências. E dizem que ele é até melhor que o Cauê Furquim. Claro que são jogadores que jogavam juntos, né? Posições diferentes. Ele é meia, né? Aliás, poderia até ser um substituto para o Garro, e pode ser no futuro. E o que pegava, né? O Gui Amorim, ele a empresa que agencia a carreira dele é a mesma do Cauê Furquim, que o Corinthians acredita que foi cozinhado pelos agentes, porque o Corinthians procurou os agentes do Cauê Furquim para renovar. Eles falaram que está tudo certo, só o terceiro sócio nosso está na Europa. Quando ele voltar, a gente assina. E não ocorreu. Então o Corinthians não quis negociar, inclusive, mais com o staff, e negociou com o pai do jogador, e a reunião foi ontem à noite. Então, assim, dá até medo de cravar, porque também falaram sim, né? Do Cauê Furquim, é a mesma empresa, mas agora foi o pai do jogador. O Corinthians sentou o tempo de contrato
continuou o mesmo, a gente fala até de renovação, talvez seja até errado o termo renovação, porque o tempo de contrato continuou o mesmo até o final do ano que vem. Mas o que o Corinthians fez? O Corinthians deu um aumento considerável para ele, né? Meu apelido é Samir Cascalho, né, com a torcida, porque eu fico falando salário. Ele ganhava 7 mil e agora vai passar a ganhar 25 mil reais, tá? Com algumas bonificações chegando a 30. Com isso, o Corinthians conseguiu aumentar a multa do Gui Amorim, porque criou-se depois do caso Furquim um fantasma lá na base do Corinthians por conta das SAFs e da questão do Bahia. E aí o Corinthians renovando agora, talvez seja anunciado hoje ainda, se tudo der certo, se ninguém der um balão no Corinthians, o Corinthians quer anunciar hoje a renovação do Gui Amorim, porque a torcida gosta muito, só se fala nele depois da saída do Furquim, que eles estavam com medo. E do Nicolas também, que é um jogador de beirada de campo do Sub-17, que é muito bom, está renovando mesmo período, né, até o final do ano que vem, com um aumento também no mesmo valor para aumentar a multa rescisória nacional. Um ponto que é importante é assim, eu estava conversando agora há pouco com o Guilherme Belintani, que provavelmente vai entrar com a gente para expor o ponto de vista dele na quinta-feira. O Guilherme Belintani foi presidente do Bahia, hoje é proprietário de clubes de futebol como Londrina, e ele tem um ponto de vista que me acrescentou sobre o que eu falei aqui na sexta-feira. Eu não fui determinante, eu não fui incisivo para dizer tem que resolver a questão da multa internacional. Não se trata disso. Mas assim, foi um filhote de pensamento que quando o Samir falou sobre ele estar indo para o Bahia por uma multa, porque o Corinthians não conseguiu controlar direito essa relação. A do exterior nunca iam tirar, né? PVC é 50 de euros, né? Então, sim, 50 milhões de euros. Então, a brecha está aí na nacional. O que o Guilherme Belintani fala que ele tem razão é o seguinte. O Furquim não pode ir para o Manchester City antes dos 18 anos. Então, ele vai jogar no Bahia pelo menos 2 anos. Então, de fato, o Bahia pagou um dinheiro que é um valor que existe porque é o valor da multa planejado, calculado de acordo com o salário do Furquim. Por isso que são 14 milhões de reais. Se você acha que o jogador vale muito mais do que 14 milhões de reais, aumenta o salário dele. Né? Então, a lei protege o jogador também. O jogador que ganha pouco pode sair por pouco. O que ganha muito só pode sair por muito. E ele tem razão. Só que eu acho ainda, e o Guilherme Belintani vai expor para a gente isso na quinta-feira, que os multiclubes precisam ter uma regulação, nem que seja impor a mesma multa para o exterior, com base no salário, e nesse caso a multa vai ser baixa porque ele ganha pouco. E a lei PVC, você não acha que tinha que mudar 2.000 vezes essa lei, que é 2.000 vezes multiplicando aí o salário? Porque senão vai infracionar a base, né? Porque, por exemplo, agora o Corinthians não pagaria, já são 50 mil para 2 jogadores. O Corinthians não pagaria isso se não tivesse tido o problema do Bahia. Mas, por outro lado, se o Corinthians entende que o jogador é bom, ele tem que aumentar o salário. Porque você vai perder o jogador. Ele só perdeu o jogador porque o jogador ganhava pouco. Sim. Porque o Corinthians quis manter um jogador com base num talento que ele acha que o jogador tem, mas que ele não paga por esse talento. E você tem razão. Eu vou ter que interromper vocês, porque eu preciso ir pro break. Mas na volta a gente continua falando disso. Para. Meus companheiros, e o Dorival aí tá balançando no cargo do Corinthians, né? E o Vojvoda virou a sombra para o treinador aí do Timão. O Dorival que vem passando por um momento muito turbulento no Corinthians, vindo de maus resultados no Brasileiro. Em relação à Copa do Brasil, o Corinthians vem muito bem, conseguiu se classificar diante do grande favorito, Palmeiras, vencendo os 2 jogos. Primeiro jogo na Neoquímica Arena 1-0 e o segundo jogo no Allianz Parque 2-0. Porém, no Brasileiro a situação não tá nada boa, né, pessoal? Infelizmente o Corinthians vem tendo os resultados muito ruins, não só dentro de casa, mas também como fora. Perdeu aí fora de casa para o... Recentemente perdeu, galera, deixa eu lembrar aqui, Juventude, perdeu de 2-1 para o Juventude, perdeu aí na Neoquímica Arena, cara, para o Bahia de 2-1, empatou com Fortaleza recentemente, conseguiu uma vitória contra o Ceará fora de casa, mas no total aí o Corinthians vem muito mal no Brasileiro e é essa sequência que tá deixando o Dorival aí balançando no cargo, né? Porque assim, não faz sentido, como é que um time joga a Copa do Brasil bem, aí chega no Brasileiro, passa essa vergonha. Então é complicado, né? Vamos ver aí o que vai acontecer.
O Vojvoda, ele virou a sombra do Dorival, já que o Vojvoda foi demitido, né? Como vocês podem ver aqui, ó, atualmente está sem clube. Ele foi demitido do Fortaleza, ficou lá no Fortaleza, acho que uns 4 anos, chegou em 2021, deixa eu conferir aqui, ele chegou lá em 4 de maio de 2021 e saiu em 14 de julho de 2025, 4 anos aí, ia completar em julho, o mês passado que ele estava lá. E foram 310 jogos, né, treinando aí o Fortaleza, e ele fez história lá, foi acho que é o técnico que tem melhor aproveitamento lá no Fortaleza. Deixa eu conferir aqui com vocês os números dele. Ele teve 310 partidas, 145 vitórias, 73 empates e 92 derrotas. O Fortaleza com ele marcou 488 gols e sofreu 338. O que vocês acham, galera? Vocês acham que é uma boa contratar o Vojvoda aí para o lugar do Dorival, caso ele seja demitido? Tem também informação que o Corinthians está de olho no Tite, né? Então são 2 nomes aí que estão muito fortes nos bastidores do Corinthians. Confesso que eu não sei qual seria melhor. O Tite não vem tendo bons trabalhos aí, né? O último foi na seleção brasileira, foi pro Flamengo com um time muito forte e não foi bem. Então vamos ver o que vai acontecer, né? Já o Vojvoda no Fortaleza não conseguiu muitos títulos, até porque um elenco muito limitado, mas conseguiu chegar na Libertadores, coisa que o Fortaleza fazia muito tempo que não chegava. Chegou aí numa final de Sul-Americana, se eu não me engano, foi em 2023, inclusive ganhou do Corinthians na semifinal. Foi pra final, acho que com a LDU, né, galera? Se eu não me engano, e perdeu. Mas chegou na final. Comenta aí o que vocês acham. Vocês aprovam essa contratação do Vojvoda? Acham que seria uma boa para o lugar do Dorival, caso ele seja demitido? Comenta aqui a sua opinião. Eu vou ficando por aqui, aquele grande abraço e até o próximo vídeo, galera.